Brasil tem 19 milhões de deficientes, uma multidão que ainda luta por oportunidades. O desafio é reduzir a distância que existe entre os avanços garantidos por lei e o que ocorre no dia a dia. Carmen parou de enxergar ainda criança aos 11 anos. Todo mundo dizia, você agora é cega e tem que saber que cego não pode andar porque pode se machucar. Isso me deixava pior. Felizmente, ela não deu atenção a esse tipo de comentário e seguiu em frente. Fiz o científico, fiz magistério, fiz uma faculdade. Com o estudo, Carmen superou outra limitação que faz parte do dia a dia de muitos portadores de deficiência. Contrariando as estatísticas, ela hoje tem emprego fixo. Trabalha como telefonista. As pessoas que não têm visão, além de sofrerem preconceito pela sociedade, também sofrem a discriminação por não conseguir um emprego. No Servac, o Centro de Reabilitação e Valorização da Criança na Zona Norte do Recife, educadores, mães e filhos aprendem juntos a enfrentar o preconceito. Para isso eu estou lutando, né? Para que ele tenha uma vida normal, para que com dificuldades, andando de muleta, de andador, que ele supere, ou mesmo na cadeira de roda, que ele consiga o objetivo dele, como uma pessoa normal, né? Gisele, que é portadora de síndrome de Down, é uma prova de que isso é possível. Ela terminou o ensino médio e agora está de olho no vestibular. Quer estudar turismo e, o melhor, já garantiu vaga no mercado de trabalho. E hoje trabalho aqui no Servac para ajudar as crianças para se desenvolver mais no espaço dele. A Justiça também tem sido uma aliada nessa luta contra o preconceito. Está na lei. Todas as empresas com mais de 200 funcionários são obrigadas a contratar pessoas com deficiência. No serviço público também há cotas reservadas para esses profissionais. As vagas são definidas nos editais de concurso. Viver com AIDS é possível, com preconceito não. Então, eu sou Gabriela Leite, eu sou prostituta que trabalhou muitos anos na prostituição em São Paulo, em Rio e Belo Horizonte. E desde muitos anos, quase 30 anos, 28 anos, eu sou militante do movimento de prostitutas e fundadora. Que prostituta é uma mulher que toma decisões e que tem alegrias e tristezas, tudo mais. O Taco, ele diz assim, você ainda sofre preconceito nos dias de hoje? Ah, às vezes sim, às vezes sim. Até porque é da história do puta lá na livraria. Na livraria é a mesma coisa, né? É uma coisa do preconceito e tal. Às vezes sim, as pessoas... Outro dia eu dei uma entrevista, no dia do lançamento do meu livro, acho que aqui em São Paulo, eu dei uma entrevista para o Globo Online, e aí depois tem aqueles comentários, né? As pessoas mandam e-mail, nossa... As pessoas falavam cada coisa a meu respeito, me chamavam de vadia, né, de que eu precisava de um tanque de roupa suja, que até eu falei hoje no Roda Viva, que eu mandei um e-mailzinho falando assim, você está muito atrasado, hoje em dia ninguém lava roupa no tanque, existe máquina de lavar. Eu até falei isso ontem. Isso tudo é preconceito das pessoas, né? Quando um sujeito lá me chamou de vadia, eu mandei um e-mail, falei, esse comentário é ofensivo, e aí o Globo tirou imediatamente e tal. Foi um recorde de e-mail. Tinha uma moça que ficou tão nervosa com essas atitudes que ela falou, gente, eu não sei porque vocês estão brigando tanto assim, é só não comprar o livro dela, né? Mas as pessoas ficam nervosas, né? As pessoas que não gostam da prostituição e tem. Eu sempre trabalhei, nunca me meti com barra pesada da vida, porque você também tem que ter uma certa sabedoria para viver num mundo mais marginal. Você precisa saber ir desviando de algumas coisas, estar noutras. E eu sempre fui uma pessoa que não fiquei somente no gueto, porque há uma tendência das pessoas ficarem ali dentro do gueto, até por medo do preconceito e tal. Eu não. Sempre frequentei samba, né? Eu sempre frequentei teatro.
E frequentei mais, inclusive, porque eu ganhava mais dinheiro, né? Li meus livros, fui para as livrarias, jantei nos bons restaurantes. Eu sempre andei em todos os caminhos de todo mundo, né? Então, claro que passei por preconceitos na pele, né? Passei, às vezes, pelas pessoas me maltratarem nas palavras, tal, mas isso fez com que eu lutasse mais e mais para que um dia a prostituição mude. Todo início de ano, os pais que entravam na minha sala perguntavam às minhas 3 auxiliares brancas quem era a professora. Eu evito ir para um shopping de terno preto porque logo posso ser confundido como segurança. Dei o cheque para ela olhou para mim e disse, não posso aceitar. Eu sou maître, mas um dos meus garçons disse que não aceita a ordem de crioulo. Onde você guarda o seu racismo? Não guarde, jogue fora. Eu era uma pessoa, sim, que havia adquirido um vírus, que tinha que tratar, mas tem mais 1000 coisas que envolvem a Sílvia. Então, acho que me olhar assim fez com que eu não me entregasse ao vírus. Hoje, eu tenho 47 anos, eu tinha 23 para 24 quando eu me infectei, e, portanto, fez parte do amadurecimento que viria naturalmente com o fato dos anos estarem passando. O grande lance é descobrir o que é bom para cada um. Então, por exemplo, se a pergunta é, mas como é que eu faço? Eu conto ou eu não conto? Eu primeiro tenho que perguntar para mim, vai ser bom eu contar? O que a gente costuma muito dizer é que, assim, não existe uma receita de bolo. Não tem receita. Mas acho que a grande sacada é a necessidade que você tem de se conhecer. Uma coisa que eu aprendi e que eu gostaria que todas as pessoas soubessem, que existe vida após o HIV e após a AIDS, sim. E que pode ser uma vida muito boa. O trabalho faz parte desse pacote de coisas que a gente tem que cuidar com esse HIV, né? É bom para quê? Para autoestima. É bom eu me sentir necessário. É bom eu me sentir útil. Eu descobri por um acaso. Eu não cheguei nem nesse ponto de ter alguma coisa e por causa desse sintoma ir fazer um exame. Então eu não sei há quanto tempo eu estava infectada, então quem foi? E também não quero saber quem foi. No final, eu falei para o meu médico que eu gostaria de fazer o teste do HIV, porque era a única coisa que estava faltando. Ele virou para mim e falou, mas você não pertence ao grupo de risco. Eu falei para ele, não existe mais grupo de risco, por isso eu gostaria de fazer. Eu acho que a gente não pode deixar a vida parar por causa disso. Muito pelo contrário, você tem que lutar cada vez mais. Você tem que mostrar para você mesmo que você está vivo, que você não mudou em nada por causa disso. Sou avó há um mês, coisa que eu imaginei que eu nem poderia ver meu filho crescer, vi ele crescer, vi meu filho se formar, vi meu filho casar e agora vi uma outra geração, no caso meu neto. Aí eu sou uma pessoa que, nesses anos todos vivendo com HIV e AIDS, não sou diferente de ninguém. Naquele momento, pelo menos, eu tinha muito medo de contar para as pessoas. Então eu me escondia muito, né? Porque a AIDS não é como uma gripe, não é como um câncer, né? Ela tem uma coisa, uma marca ainda, né? Um estigma desde o início, moral, né? Parece que quem tem HIV é pessoa que não presta, era essa a ideia. E eu me infectei porque fiz sexo sem proteção, né? E fazer sexo não é nenhum pecado. O pecado foi fazer sem o preservativo. Eu tinha um pouco de receio porque eu achava assim que por ter HIV eu ia ter que viver não só com uma condenação, mas também viver sozinha. E eu aprendi que não, né? Que o HIV não tinha posto um fim na minha vida, mas tinha dado um novo recomeço.
né, que eu teria que passar a inventar a minha história a partir daí. E eu passei a escrever a minha história após o diagnóstico do HIV. A vida teve um ressignificado, né, e esse ressignificado é muito importante e eu consigo ser feliz, viver feliz, e inclusive eu consigo compartilhar essa minha felicidade com uma outra pessoa. Eu passei a ver que eu poderia contribuir para as pessoas que estavam descobrindo, né? Que eu podia dizer para eles, olha, essa fase você vai passar, porque eu passei. E não vai ser o vírus HIV que vai, ou a AIDS, vai deixar de fazer a gente deixar de sonhar. Tem paciente que, quando chega para a gente, para iniciar o acompanhamento médico, ele já acha que terminou a vida dele ali, que é uma doença que vai matá-lo rapidamente, que não existe perspectiva de vida. A ideia de você ter uma infecção que possa provocar morte a curto prazo, vamos dizer assim, na cabeça deles, eles pensam isso, né, faz com que a perspectiva de vida, de realização profissional, de constituição de família, venha tudo isso à tona naquele momento de receber o resultado. Não é porque você pegou o HIV que você vai morrer, que a sua vida acabou, que você vai ser improdutivo, que você não vai poder constituir famílias. Então não é assim. Depende muito do compromisso que você vai ter em relação à sua doença. Né? Se você a tratar corretamente, se você tiver o compromisso de fazer as suas consultas, se você precisa tomar a medicação, tomá-la corretamente, você vai dar seguimento à sua vida, vai dar seguimento à sua produtividade. Essa vida não acabou, né? Ele pegou uma doença, ele tem tratamento, o governo fornece o tratamento, fornece o acompanhamento médico, e que ele tem que ter esse compromisso de se tratar, ele vai ser feliz. Com certeza ele vai ser feliz. Educadores e representantes da sociedade civil debateram hoje numa comissão do Senado o projeto de lei que prevê a criação de cotas raciais para o ingresso de alunos em instituições de ensino federais. Quando o debate começou, não havia nenhum senador na plateia. 4 convidados falaram a favor e 4 contra o projeto que cria cotas nas universidades e escolas técnicas federais. O projeto, já aprovado na Câmara, reserva 50% das vagas aos estudantes que cursarem todo o ensino médio em escolas públicas. O preenchimento das vagas deve obedecer à proporção de negros, índios e pardos em cada estado, segundo os dados do IBGE. Desse total, metade dos alunos deve ter renda familiar de até um salário mínimo e meio por pessoa. Para especialistas favoráveis ao projeto, as cotas compensam as desigualdades raciais. Para que esse país realmente cresça, se desenvolva, e temos que reparar o passado para construir um futuro digno e humanitário para todas as pessoas humanas. A aprovação de cotas estará criando oportunidades novas para um Brasil melhor. As cotas étnicas vêm justamente para acelerar a integração entre brancos e negros no Brasil. Os críticos acham que as cotas não devem levar em conta a raça, e sim o poder aquisitivo do estudante. Não teria sido mais simples reservar 50% de vagas para estudantes que cursaram integralmente o ensino médio, simplesmente sem colocar a raça? Por que introduzir o critério raça para a distribuição de justiça? Nós entendemos que essas políticas de cotas raciais, elas não visam melhorar a vida dos pardos, dos negros e de outros grupos. As cotas raciais já estão gerando conflito racial. Ao terminar o discurso, o representante do movimento Nação Mestiça, contrário às cotas, foi ofendido por uma pessoa da plateia. O senador Demóstenes Torres denunciou o insulto. Ele se declarou mulato e alguém lá no fundo gritou, é filho de mula. Isso é o quê? É racismo. Isso é algo deplorável, senhor presidente.